Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Lucas. Aleluia, Jesus. Livro de Lucas, capítulo 18. Aleluia, Jesus. Capítulo 18, a partir dos versos 31. Aleluia. Deus de maravilhas. Todos acharam, igreja? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele e açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Amém, igreja? Possa citar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Não tem como, né, igreja, em um domingo de Páscoa, não pregarmos, aleluia, Jesus, sobre o nosso Redentor Jesus Cristo, sobre aquele a qual ressuscitou. Aleluia, Jesus. E meditando, igreja, nas Sagradas Escrituras, nós vemos que há um versículo que diz assim, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, aleluia, Jesus, para ser morto por mim e por você. Aleluia, Jesus. E nós vemos o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas, a qual Ele entregou o seu único filho, o seu Filho amado. E nós imaginamos que o nosso Deus, Ele olha para Jesus e olha para a terra, vê uma nação a qual já estava corrompida, vê uma nação a qual já estava, aleluia, Jesus, praticamente condenada. E Ele olha para o seu filho e diz: filho, vou te dar uma missão. Você vai descer a terra. Aleluia, Jesus. Porém, nesta missão não vai ser fácil. Aleluia. Passará por provações, passará por lutas, mas em tudo isso você vencerá, porque eu estarei contigo. Aleluia, Jesus. E quando Jesus, igreja, Ele começa na sua caminhada, Ele começa no seu propósito, a qual Ele já sabia o que iria acontecer com Ele. Ele reúne os seus discípulos, a qual estavam ali andando com Ele dia a dia, e Ele começa a dizer: olha, tudo aquilo a qual os profetas diziam, que um dia iria vir o Filho do Homem, que um dia iria acontecer tais coisas, essas coisas irão acontecer. Aleluia, Jesus. Tudo que está escrito acontecerá. Aleluia. E os discípulos olhavam uns para os outros e diziam: não estamos entendendo nada.
que irão zombar dele. Aleluia, Jesus. Igreja, nós estávamos em uma situação, aleluia, Jesus, como devedores do nosso Deus. Nós estávamos em uma situação pecaminosa, a qual já não havia mais uma esperança, a não ser através do Filho do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E por ele nossos pecados foram levados. Porém, para que ele, aleluia, Jesus, tomasse sobre ele os nossos pecados, ele teve que passar por situações de humilhação, a qual pessoas o negaram, pessoas cuspiram sobre a face dele, pessoas zombaram dele, aleluia, pessoas açoitaram ele, a qual, igreja, ele aguentou tudo isso por mim e por você. Isso foi o preço a qual o nosso Senhor Jesus, ele pagou pelas nossas vidas. Aleluia. Pode fechar os teus olhos, igreja, e imaginar. Fica à vontade para imaginar um cenário a qual o Senhor Jesus ia passando pelas ruas e ali pessoas o acusando, cuspindo. Aleluia, Jesus. Zombando. Não é este que se diz ser o Filho de Deus? Não é este o Rei dos judeus? Imagine, igreja, na sua mente. E a cada passo que Jesus ele dava, ele era açoitado. Aleluia. Tudo isso por minha vida, tudo isso pela sua vida. Aleluia. E hoje nos encontramos em um domingo de Páscoa, a qual a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ele foi levado ali para ser crucificado naquela cruz do Calvário, a qual ele foi tido ali como um qualquer naquela cruz. Bateram nele, crucificaram os pés dele. Aleluia, Jesus. Crucificaram as suas mãos com pregos. Mas também ali havia verdadeiros adoradores e verdadeiros fiéis, a qual, olhando aquela cena, lágrimas escorriam dos seus olhos, mesmo vendo aquele sangue sendo derramado. Aleluia, Jesus. Eles estavam crendo, eles estavam acreditando no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mesmo vendo toda aquela cena, igreja, a qual eu creio que foi muito doloroso. Nós aqui, nós conseguimos imaginar essa situação. Mas quem está presente, quem vê de perto tudo o que aconteceu, nós imaginamos que a dor ali era terrível. Nós imaginamos que a dor ali também era como se fosse lágrimas de sangue, ao ver o nosso Senhor Jesus ali naquela cruz, sofrendo por mim e por você. E hoje, igreja, nós vemos que, aleluia, Jesus, este amor incondicional, a qual o nosso Deus ele tem por nós, a qual o seu Filho, Senhor Jesus Cristo, ele tem por nós. Às vezes nós não conseguimos compreender. Não conseguimos compreender o tamanho daquele sacrifício. E nunca poderemos pagar. Nunca poderemos pagar, Deus. Porque através daquele sacrifício a qual ele fez, aleluia, ele nos lavou, ele nos remiu, ele perdoou os nossos pecados, para que fôssemos chamados de filhos. Aleluia, Jesus.
E ele diz, igreja, que o véu se rasgou, a qual nós temos, aleluia, Jesus, a intimidade de chegar e conversar com o nosso Pai Celestial. Aleluia. A morte de Jesus quebrou, igreja, vários protocolos. Quebrou tudo aquilo a qual nos afastava de Deus. Aleluia, Jesus. Todo o pecado a qual estava sobre nós, todo o jugo a qual estava sobre as nossas costas, tomou Jesus sobre ele, todo o jugo, todo o pecado, a qual não foi ele que o cometeu, porque a Bíblia diz que nele não se achou pecado algum. Aleluia. Nele não se achou pecado algum. Seus lábios eram puros. Nele não havia inverdades. Aleluia. Nele havia verdade. Mesmo assim, ele foi para aquela cruz como um pecador, por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma vida de intimidade com o Pai, para que tudo aquilo que nos afastava dele, aleluia, Jesus, ficasse para trás e que nós pudéssemos ter uma segunda chance, uma chance de aproveitar a oportunidade, aleluia, Jesus, de conversarmos com o Pai diretamente com ele, aleluia. E nós vemos, igreja, que a Bíblia ela relata que o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou em um domingo de Páscoa, aleluia, Jesus, que ele morreu em uma sexta-feira e que ele ressuscitou após 3 dias. E nós vemos que quando ele ressuscitou, aleluia, Jesus, foi de grande alegria para todo aquele a qual dele estava crendo. Foi de grande alegria para os discípulos. Aleluia, Jesus. E por muitas vezes, anos e anos se passam e nós comemoramos domingos e domingos de Páscoa, mas sem saber o verdadeiro significado, sem saber a verdadeira essência. Aleluia, Jesus. Do porquê estamos comemorando, do que isso significa para as nossas vidas. O amor a qual foi, aleluia, Jesus, ali demonstrado naquele Calvário, o amor a qual foi demonstrado por nós. Amor esse, amor esse, igreja, que nós não conseguimos, aleluia, Jesus, que nós não conseguimos demonstrar, porque aquele amor foi um amor incondicional. Foi um amor sem limites. Aleluia, Jesus. Mas hoje, igreja, nós temos que pelo menos tentar valer a pena aquele sacrifício que Jesus ele fez por nós. Nós temos que tentar, igreja, porque nós recebemos, aleluia, Jesus, nós recebemos uma graça imerecida, uma graça, igreja, a qual nós não merecemos, mas nós recebemos. Aleluia, Jesus. É uma graça que somente o nosso Deus ele pôde nos dar. Aleluia. E dia após dia, essa graça ela vem sendo derramada em nossas vidas, para suportarmos as provações, a lutas, os cotidianos a qual está aí nos afligindo. Mas a graça ela está sobre nós. E nós sentimos essa graça, essa verdadeira graça vinda do Pai. Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas, aleluia. E às vezes, igreja, nós queremos negar a Cristo, assim como aquelas pessoas fizeram, negando a Cristo, cuspindo no rosto dele, negando a Cristo no banco dele. Mas de que forma, Paulo? Na forma quando dissemos, eu não estou nem aí,
Eu fiz e faço o que eu quiser da minha vida. Não tenho que dar satisfações a ninguém. É como se nós estivéssemos negando aquele sangue que foi derramado naquela cruz, igreja. Por mim e por você. Porque antes de falarmos, eu não estou nem aí, não temos satisfações. Primeiramente, nós somos filhos e temos o Pai. Aleluia, Jesus. E a Ele nós devemos tudo que significa ser relacionado às nossas vidas. Aleluia, Jesus. Igreja, nós somos comprados. Nós somos comprados por um alto preço. Preço ao qual não poderemos pagar jamais. E às vezes nós não entendemos o preço que Jesus pagou por mim e por você. Nós queremos comandar as nossas vidas de qualquer maneira, da forma que nós achamos, da forma que nós desejamos, sem sequer dar satisfações ao Pai. Aleluia, Jesus. Quer dizer que aquele sacrifício que Ele fez por nós na cruz foi em vão? Ou foi para que nós pudéssemos ser chamados de filhos? Aleluia. E às vezes nós queremos nos comportar, igreja, aleluia, como pessoas ignorantes, como pessoas que fingem em não saber, aleluia, o tamanho do sacrifício que foi feito por nós. Queremos agir, igreja, como se não tivéssemos um Pai. Queremos agir como se não estivesse ninguém por nós. Igreja, nós temos que entender que quando tem alguém por nós, e esse alguém é maior do que nós, tudo que nós fazemos, nós teremos que ter a direção dele. Aleluia, Jesus. E tudo que fazem por nós, quando nós temos alguém por nós, igreja, nós sabemos também que Ele nos defenderá. Aleluia. Igreja, nós vemos que o sangue a qual o Senhor Jesus Ele derramou naquela cruz, aleluia, foi para nos tirar da condenação. Foi para nos tirar do mundo do pecado. Mas ainda assim, há pessoas que estão querendo voltar para este mundo de condenação, este mundo de pecado, mundo pecaminoso. Porque aquele sangue derramado na cruz exige de nós também santidade. Exige de nós santidade. Aleluia. E quando nós abrimos mão dessa santidade, igreja, naquele último dia nós teremos que prestar contas a Ele. Porque o que mais o Senhor, Ele tem que nos dar? O que mais? Sendo que o maior sacrifício Ele já fez por mim e por você. Agora vamos reverter a pergunta. O que nós temos que dar para Ele? Aleluia. Sabendo nós que nada que nós fizermos pagará o preço a qual nós somos comprados. Não pagará. Mas ainda assim, igreja, aleluia, Jesus. Tudo que nós fizermos para o Senhor, aleluia, Jesus, será recebido com bom grado ao coração do nosso Deus. E o que mais o Senhor deseja ver, igreja, é um povo que obedece a sua santa palavra. É um povo que obedece aos teus preceitos. Aleluia, Jesus. Nós vemos, igreja, aleluia, Jesus, noticiários às vezes terríveis,
de pessoas que estão profanando a palavra do nosso Senhor, pessoas que estão vendendo o Evangelho, a qual foi a graça que o Senhor nos deu. Aleluia. Pessoas que estão querendo vender os dons que o Senhor Ele nos deu. E aí, igreja, será que lá naquele grande dia o Senhor Ele não irá cobrar? Aleluia, Jesus. Nós temos que entender, igreja, que quando nós somos comprados, nós somos dele. Nós somos do Senhor. Não significa que porque somos dele, estamos vivendo em uma prisão, estamos vivendo obrigados, não. Porque o Evangelho dele é livre, igreja. Quando nós aceitamos a ele, aleluia, Jesus, somos nós que damos o passo. Senhor, eu te aceito. Eu aceito o teu sacrifício que o Senhor fez naquela cruz por mim, para me salvar, para perdoar os meus pecados. Eu aceito o Senhor como o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Aleluia. Nós o aceitamos, igreja. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, significa que nós somos dele. Significa que as nossas vidas têm que ser direcionadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que aceitar essa direção do Senhor, porque a Bíblia fala que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E porque muitas vezes a gente vira as costas para a vontade de Deus, para o querer de Deus. Às vezes queremos colocar a nossa vontade à frente da vontade de Deus. Queremos colocar os nossos desejos, aquilo que nós achamos e pensamos que vai ser bom para nós, quando na verdade o segredo é confiar. Aleluia. O segredo é confiar, mesmo diante das impossibilidades. Porque quando o Senhor Ele direciona as nossas vidas, nós não sabemos como é que é o processo, nós não sabemos o meio da caminhada. Nós não sabemos. Nós vamos descobrindo dia a dia após dia, nós vamos descobrindo como é que é. Mas nós não sabemos. Aleluia. E às vezes nós achamos que o Senhor se esqueceu de mim. Jamais, Deus. Jamais. Aquele que pagou o preço por minha vida e pela sua, jamais Ele irá te esquecer. Jamais. Será que uma pessoa a qual esteve ali aguentando todas aquelas dores por nós irá esquecer do seu filho? Irá se esquecer, igreja? Aleluia. A qual a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca se esquecerá de nenhum dos filhos dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Às vezes, igreja, nós pensamos que o Senhor se esqueceu de nós, mas às vezes somos nós que estamos esquecendo de Deus. Somos nós que estamos esquecendo de tudo aquilo que Ele fez e que Ele faz por nossas vidas. Estamos esquecendo que Ele foi cuspido, que Ele foi açoitado. Estamos esquecendo de todo aquele sacrifício que Ele fez. Às vezes nós queremos, aleluia, Jesus, tentar viver uma vida sem ter, aleluia, Jesus, aquela íntima comunhão com Deus. Às vezes nós queremos viver uma vida sem ter um
profundo arrependimento dos nossos pecados, sem ter, igreja, um profundo diálogo com Deus. Às vezes nós vivemos dessa maneira, rasos, aleluia. Nós ganhamos, igreja, nós ganhamos o poder de ter intimidade com o nosso Pai. Nós ganhamos isso quando o véu ele se rasgou. E às vezes nós rejeitamos. Deixamos de lado a intimidade de oração, a intimidade de jejum, a intimidade de levar uma vida santa diante do nosso Deus. Nós rejeitamos a palavra, os seus preceitos, os seus mandamentos. Nós rejeitamos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E enquanto caímos em si, queremos dizer: o Senhor se esqueceu de mim. Quando na verdade entulhamos as nossas vidas de tantas outras coisas, igreja. Tantas outras coisas entulhamos as nossas vidas. E estamos perdendo a comunhão, o arrependimento. Aleluia, Jesus. Às vezes o pecado ele se tornou normal, se tornou comum. Peca hoje, pede perdão hoje, amanhã peca de novo, pede perdão amanhã e depois peca novamente e pede perdão. A igreja não é assim. Não é dessa forma. Para quem tem um verdadeiro arrependimento dos seus pecados, se ele peca hoje, ele pede perdão hoje, tem aquele profundo arrependimento, amanhã ele já não quer mais pecar. Aleluia, Jesus. E às vezes o Senhor quer de nós, igreja, um coração sincero diante dele. É um coração aquebrantado. É um coração humilde. Aleluia, Jesus. Que chora diante dele. Aleluia. Que quer ter um diálogo com ele. Que quer ter uma vida com ele. Aleluia. Às vezes nós estamos, igreja, como se Jesus não fosse vir mais. Não queremos mais propagar o Evangelho do Senhor. Não queremos mais dar bons testemunhos. Não queremos mais saber se a minha vida vai bem diante de Deus ou não. Só queremos seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E nós vemos que o nosso preço foi alto. O nosso preço foi alto. E o Senhor, Ele não quer perder nenhuma alma. Ele não quer perder nenhuma vida. Porque nós somos preciosos e valiosos para o nosso Deus. Nós somos preciosidades para o nosso Senhor. Aleluia. Ele só quer que nós nos aproximemos. Que nós tenhamos esse relacionamento verdadeiramente de filhos. Aleluia, Jesus. E nós precisamos ter esse relacionamento de filhos. Porque um dia nós o aceitamos. Aleluia. Um dia nós levantamos as nossas mãos e nós confessamos em nome dele. Aleluia. E nada daquilo, igreja, que ele fez foi em vão. Não. Às vezes pensam em desistir. Não desista. Porque é a mesma coisa de você cuspir no rosto de Jesus. É a mesma coisa de você zombar dele. Muitos ali não acreditavam. Muitos ali zombavam, cuspiam, açoitavam, porque não acreditavam. Aleluia, Jesus. E nós estamos crendo e acreditando, igreja.
Mas às vezes nós queremos tampar os nossos olhos e não mais crer nas palavras do Senhor. E não mais crer. Infelizmente, às vezes nós ficamos oscilantes na presença de Deus. E não podemos oscilar, igreja. Não podemos. Temos que permanecer na mesma fé. Aleluia, Jesus. Temos que permanecer firmes. Porque Ele virá. Ele virá, igreja. E imagine como será lindo quando Ele nos receber, nos chamando de filhos, de filhas. Como será lindo quando nós gritarmos amém, igreja. Aleluia. Isso não será para todos. Isso não será privilégio para todos, igreja. É somente para aqueles que estão crendo. É somente para aqueles que querem viver uma vida de comunhão e santidade. Aleluia, Jesus. Imagina que linda igreja será sentar à mesa com Jesus. Aleluia. Ceiar com Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós somos preciosos para o nosso Deus. Não desperdice o sacrifício que Ele fez por mim, por você. Não vire as costas para Ele. Tem pessoas, igreja, que até vergonha de Deus tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que serve ao Senhor, tem vergonha de dizer que é servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Porque o que Ele fez por nós, ninguém mais fará. Aleluia. Ninguém tem essa coragem, igreja, de fazer o que Ele fez. Quem aqui tem coragem de derramar o seu sangue, de ser açoitado, de ser cuspido por outra pessoa? Ou por uma cidade, por uma nação, por um país? Não tem. Somente Ele. Aleluia. Não tenha vergonha de dizer que serve ao Deus vivo, ao Deus que reina, que morreu e ressuscitou. Não tenha vergonha de dizer que serve a Ele, que você é um servo dele. Não tenha vergonha, igreja. Aleluia, Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus Cristo em sua vida. Tem que olhar para você e ver a presença dele. Aleluia. Deus de maravilhas. Aleluia, Jesus. Aleluia. E eu vou aqui, igreja, aleluia, Jesus, separar aqui um pequeno momento para eu contar o meu testemunho. Aleluia, Jesus. O processo a qual eu passei, a qual alguns da igreja já sabem disso, a qual eu engravidei e estava grávida já de 2 meses, e eu comecei ali a ter sangramentos, comecei a sentir algumas dores, e quando eu fui à médica, ela dizia assim que o sangramento era uma ameaça de um aborto espontâneo. Passou alguns medicamentos para me tomar, para que segurasse o feto em minha barriga. Só que no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, o sangramento ele foi aumentando, e chegou um dia no qual eu não me aguentava mais de tanta dor no pé da barriga. E ali eu fui novamente para a maternidade. E quando eu cheguei lá, que o médico ele me atendeu, ele me dizia assim: olha, você entrou em um início de aborto, vou te internar hoje mesmo para poder amanhã você ficar sob avaliação e fazer uma ultrassom.
E ali eu passei a noite na maternidade. No outro dia fizeram uma ultrassom a qual o médico me dizia: olha, realmente você perdeu, você teve um aborto espontâneo e é preciso fazer uma coletagem. Aí ele prescreveu lá tudo bonitinho para que eu levasse novamente para a maternidade. E quando eu cheguei na maternidade, que o médico que estava de plantão, ele olhou a minha ultrassom e disse: vou fazer a sua coletagem 4 horas da tarde. Você já tomou café? Eu falei: já. Aí ele disse: pronto, não almoça nem toma água. Vou fazer sua coletagem 4 horas da tarde. E ali, igreja, eles começaram a induzir comprimidos em mim para que o colo do útero abrisse para poder fazer a coletagem. E quando chegou às 4 horas da tarde, igreja, o remédio não tinha feito nem coceira em mim, não tinha feito um pingo de efeito. E ali o médico novamente me olhou e falou: seu colo do útero não abriu, não vamos poder fazer hoje. Já era ali, aleluia, Jesus, a segunda noite a qual eu iria passar naquela maternidade. E quando ele falou assim: não vamos poder fazer hoje, só amanhã. E eu perguntava: meu Deus, mas não pode colocar mais comprimidos? Eu não estava entendendo, igreja, não podia, porque cada remédio tem um tempo certo. E ali ele foi, embora, e eu escutei falar assim: amanhã quem vai estar aqui de plantão será a doutora Beatriz. E naquele mesmo dia, com o médico, ele dizia que ia fazer a minha coletagem. Eu não estava sentindo, em vez de segurança de fazer a coletagem com ele. Poderia ter sido somente coisa minha, coisa de mulher, mas naquele dia eu não estava sentindo segurança. Ele não me transmitiu essa segurança. E quando foi à noite, eu falei assim: meu Deus, Senhor, amanhã, eu orando, igreja, deitada na cama, eu falava assim: Senhor, amanhã, meu Deus, a médica, a doutora Beatriz, estará aqui nessa maternidade, Pai. E eu quero pedir ao Senhor que permita, meu Deus, que ela faça essa coletagem comigo. Independente, a igreja, a oração, aleluia, Jesus, que nós oramos ao Senhor, nós temos que apresentar os detalhes, igreja. Eu falava assim: meu Deus, independente deste colo do útero abrir ou não, Senhor, que ela possa fazer minha coletagem amanhã e que eu possa sair daqui dessa maternidade, meu Pai. Porque na minha mente já estava que eu poderia ficar dias e dias injetando remédios e comprimidos e o colo do útero não abrir. Eu já tinha esse sentimento dentro de mim. E ali, igreja, quando chegou no outro dia, logo de manhã cedo, eles já colocaram mais comprimidos e ali o colo do útero novamente não abriu. E eu sentia dores. O remédio não fazia efeito, mas eu sentia dores. Muitas dores, era só chegar à noite, eu sentia dores fortíssimas. Era a sensação que eu já tinha parido uns 3 filhos, vídeo. Porque cada dia era uma dor, cada dia era uma dor. Era só chegar às 6 horas da tarde, ao entardecer eu já começava a sentir contrações fortes, fortíssimas. E ali, quando foi no outro dia, assim que ela chegou, igreja, no plantão, e a maternidade estava assim, cheia de grávidas para atender, cheia de pessoas, de mulheres grávidas ali para ganhar. E ali, quando ela chegou no plantão, eu creio que o meu quarto foi um dos primeiros a qual ela passou. Porque ela chegou e falou assim: Paula, não é isso? Eu falei: Aí ela falou: você passou aqui comigo. Não foi? Eu falei: foi sim. Aí eu expliquei para ela detalhadamente o processo de como foi até ela chegar lá. E aí ela falou assim: quando você teve o seu primeiro filho, foi normal ou foi cesárea? Eu falei: foi cesárea. Ela falou assim: pronto, provavelmente o seu colo do útero não iria abrir, porque o seu parto não foi normal, foi cesárea. Então significa que eu não iria abrir o útero, mesmo com as injetações de comprimidos. E ela falou assim: daqui a pouco eu vou fazer sua coletagem. Igreja, o meu sorriso, igreja,
minha alegria naquele momento. E ela falava assim: eu vou fazer sua coletagem daqui a pouco. E com ela tinha uma equipe a qual ela estava dando instruções. Aí ela falava assim: olha, tem muitos médicos que têm receio de fazer a coletagem com o útero fechado. Mas como já foi injetado comprimidos, o colo do útero já está amolecido. Então eu vou fazer a sua coletagem. Aleluia, Jesus. E eu, igreja, me preparando para quando a médica chegar, eu conversar com ela, falar: doutora, o que a senhora pode fazer por mim? Mesmo que a escola do útero não abra, porque eu não posso ficar aqui esse tanto de dias, não. E eu me preparando para conversar com ela, igreja. Mas Deus é tão lindo. Deus é tão lindo, igreja, que ela veio conversar comigo. Deus é muito lindo, igreja. Ela me deu uma atenção, igreja, a qual os outros médicos não tinham dado. Ela falou comigo como se Deus tivesse revelado a ela tudo aquilo que eu queria falar, sem eu nem mesmo ter abrido a minha boca, igreja. Aleluia, Jesus. E naquele momento ali, igreja, eu vi o agir de Deus, eu sentia a presença de Deus ali naquele lugar. Aleluia, Jesus. E aí, ali assim, que ela saiu da sala, já estava sem tomar café. Aí ela falou: olha, pode beber água, viu? O outro médico disse que eu não podia. Ela falou: pode beber água. Aí, quando foi meio-dia, nada, a coletagem não tinha sido feita. Fiquei sem almoçar, já estava fraca, igreja. Quando eu levantava, eu já via já aquela fraqueza no meu corpo. Aquela fraqueza em que eu me lembrava daquela passagem daquela mulher do fluxo de sangue, a qual ficou 12 anos perdendo sangue. E eu fiquei, igreja, mais de uma semana perdendo sangue. E ali, quando foi umas 2 horas da tarde, ela foi e me chamou para poder fazer a coletagem. E antes disso, igreja, a qual eu estava ali com a minha acompanhante no dia, era Zelma, a irmã Zelma. E ela ali fez uma oração pela manhã, e ali foi feita ali a explanação da palavra do Senhor, e a glória de Deus foi tremenda ali naquele lugar, igreja. Aleluia, Jesus. Nós vemos que onde nós formos, aleluia, Jesus, Deus ele está abençoando vidas. Ali no meu quarto tinha pessoas a qual estavam observando, a qual estava me observando, a qual Deus mandou para o meu quarto, que estava o quarto de coletagem, mulheres que ainda iriam ganhar, né? E cada uma delas que passavam por ali ficavam me observando, a minha calma, a minha tranquilidade. Tinha uma lá que chegou no desespero, que queria parar logo, que queria fazer cesárea naquele mesmo dia. E eu olhava assim e falava: meu Deus, como é diferente quando a gente está no direcionamento de Deus. Mesmo eu ali sentindo dor, mas eu falava assim: meu Deus, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor. E eu digo, igreja, que eu estou naquele efeito anestésico. Não estou sentindo dor por eu ter perdido o bebê. Não sinto tristeza por eu ter perdido, mas ao contrário. Eu sinto que tudo aquilo que o Senhor ele quer para a minha vida, Ele tem para a minha vida, Ele vai me dar. No tempo dele, na hora dele, não reclamo porque eu perdi. Eu apenas falei, eu ainda até mandei uma mensagem para o pastor. Eu falei: pastor, eu só não entendi. Eu não entendi o porquê Deus ali me permitiu engravidar e permitiu eu perder. Eu não entendi. Aí a pastora me respondeu: há coisas que não é preciso serem entendidas. Há coisas que nem tudo a gente vai ter um entendimento. Aleluia, Jesus. E eu digo, igreja, que Deus, o Senhor, Ele me sustentou. E Ele está me sustentando. Para a glória do nosso Deus, Ele está me sustentando a cada dia. A minha fé, igreja, pela glória do Senhor, não foi abalada. A fé que eu tenho nele, igreja, não foi abalada. Poderia eu começar a criticar, poderia eu começar a ficar triste e falar: não quero mais ir para a igreja, não quero mais servir a esse Deus. Mas não, igreja. Aí mesmo é que a gente tem que vir para a igreja, aí mesmo
Deus, porque Ele é fiel em nossas vidas. Eu não sei o que poderia acontecer lá na frente. Poderia acontecer coisas piores com a minha vida, com a vida do bebê. Poderia Deus ter permitido que a barriga crescesse, eu me apegar tanto à criança e ter uma barra emocional. E Deus não permitiu, Deus. E eu louvo ao Senhor por isso. Às vezes Deus, Ele nos dá livramentos. Através das perdas que temos em nossas vidas, Deus, Ele está nos dando livramentos o tempo todo. Mesmo que nós não enxergamos, mesmo que nós não estamos vendo e nem entendendo, mas o Senhor, Ele nos dá livramentos o tempo todo. E o Senhor é conosco, igreja. Aleluia, Jesus. Então eu louvo a Deus, igreja. Mesmo que eu perdi, eu louvo a Deus, porque se a minha vida era dele, então a vida do meu bebê também era dele, igreja. E antes de eu perder, eu tinha orado sobre a minha barriga e falei, meu Deus, essa criança é do Senhor. Este bebê é do Senhor, que o Senhor faça o que bem lhe aproveita. Porque nós sabemos, igreja, que tudo que o Senhor nos dá é dele. Tudo é dele, então por que me reclamar? Por quê? Não temos motivos. Se um dia eu aceitei a Ele como Senhor Jesus Cristo da minha vida, tudo que é meu é dele, igreja. Tudo. Seja para acrescentar, seja para perder, é tudo dele. Aleluia. Amém, igreja? E assim,